Boa noite! E daí, pessoal, tudo certo? Esperar o pessoal entrando na live e a gente vai compartilhando aqui. E hoje um tema muito especial, o erro que me custou 10 anos. Legal, né? Legal, o pessoal tá chegando aí pra gente fazer essa live juntos. E você que está entrando aí, se você quiser compartilhar, curtir, fazer alguma pergunta a respeito do tema ou ainda fazer um comentário a respeito de temas que você gostaria de ver aqui, por favor, coloque ali nos comentários que a gente vai seguindo. Legal, gente. Hoje a gente vai falar sobre o erro que me custou 10 anos. Daí o áudio tá legal, pessoal? Só confirme aí pra mim se tá legal, se tá chegando legal pra vocês. Ok. Vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje da nossa live. O erro que me custou 10 anos. Já pararam para pensar quantas vezes na vida a gente deixa para depois? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Só um minutinho. Aquelas coisas que a gente deixa para depois e vai empurrando, sabe? Acreditando muitas vezes que a gente não tem um talento. Olá, Alice, seja bem-vinda. Assim como todos que estão assistindo. Aquele talento que a gente vai acreditando que a gente não tem. E é interessante porque as outras pessoas percebem que a gente tem um determinado talento para alguma coisa. Só que a gente não identifica. Eu já tive várias pessoas no meu meio de convívio, assim, que a gente identificava uns nos outros essas questões. A gente identificava esses talentos. Mas só que as pessoas... Oi, Ale, boa noite. Essas pessoas, as quais a gente identificava esses talentos, elas não se viam com esse talento. Você já passou por isso? Coloca um legalzinho aí se você já passou por uma situação assim. E o que eu quero falar sobre hoje é sobre esses erros que a gente comete e a gente não vai adiante. A gente não faz muitas vezes o que a gente gostaria de fazer. E olha só, teve um caso muito interessante esses dias. Há umas 2 semanas atrás, eu recebi no meu WhatsApp, obrigado Marcão, eu recebi no meu WhatsApp um vídeo de um cara que era vendedor de água, obrigado Amanda, era vendedor de água no Rio. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Pois é, Rick prospera, pois é, esse cara de vendedor de água no Rio, ô Roberto, obrigado, Kari. De vendedor de água no Rio, ele foi dar palestra em Harvard. E quando voltou da palestra em Harvard, fez comercial agora para um banco famoso. Falando sobre a experiência dele, falando sobre o negócio dele. E olha só que interessante, ele falava as contas que ele fazia, uma coisa muito lógica. Ele pegou 10 reais emprestado, para quem não sabe da história, pegou 10 reais emprestado, foi numa distribuidora, comprou as águas e foi vender no centro, não sei o quê. E ele falava em números e falava as contas e tal. E daí ele dizia o seguinte, ao final do negócio, ao longo de tantos dias o cara tinha feito tanto dinheiro. Tinha produzido. E os americanos falam muito sobre isso. A gente aqui, aqui no Brasil, a gente fala sobre ganhar dinheiro. Os americanos, eles falam em fazer dinheiro. É diferente. É diferente, inclusive, a programação subconsciente dessas palavras. Uma coisa é fazer dinheiro, outra coisa é ganhar dinheiro. Ganhar te leva a uma proporção de que vai cair do céu. E a gente sabe, nós que trabalhamos todo santo dia, que não é bem assim. A gente precisa produzir, a gente precisa ir atrás. E esse cara com um celular fez esse vídeo, e esse vídeo percorreu muita gente, mas muita gente, foram milhões de compartilhamentos, e ele falava o seguinte: se você acha
que o país está em crise. O país não está em crise. Boa noite, Iraci. O país não está em crise. Quem está em crise é você. Ele fez com as ferramentas que ele tinha, com as possibilidades que ele tinha, ele fez uma baita diferença na vida dele. Imagina, foi dar palestra em Harvard. Tem um depoimento dele no Face, falando sobre isso. Ele está emocionado, cara. Vendedor de água, foi dar palestra em Harvard sobre negócios. E a gente cheio de talento, cheio de coisa, e a gente fica procrastinando, a gente deixa para depois, a gente realmente não vai atrás. Interessante isso, né? E depois da palestra em Harvard veio para cá e está fazendo sucesso com comercial. Vocês devem estar vendo aí nas redes sociais, está bombando, tal do Rick Prospera. Vai lá e procura. Ele fez o melhor que ele podia fazer com as ferramentas que ele tinha, com a vontade dele de fazer. E muitas vezes a gente tem inúmeras ferramentas, a gente está com um bando de coisa, com muitas ferramentas na mão e a gente não usa nada, ou praticamente nada, para se desenvolver, para fazer a diferença. Quando eu falo nesse erro que me custou 10 anos, boa noite, Thiago, eu falo da minha vida. E me custou mesmo. Sabe por quê? Agora eu tava falando com um amigo meu, hoje de tarde, eu até tenho que ligar para ele depois, porque eu saí de uma reunião, vim para cá, tô fazendo a live, não consegui falar com o Clairton. E a gente falava muito sobre isso. A gente falava sobre os talentos que as pessoas têm e que não se enxergam, não se veem. E o meu amigo Clairton me mostrava isso. Ele me mostrava alguns talentos. E a gente conversou muito sobre isso. Só que eu não via. Eu estou falando lá de muito tempo atrás. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Eu falava de muito tempo atrás. E eu fui procrastinando porque eu acreditava, gente, que eu precisava estudar ainda mais. Eu já estava estudando há mais de 10 anos. Nós estamos falando lá de 1998, para ser bem exato, 97 para 98. Eu vim estudando, e eu fui até 2007 para 2008, quando eu decidi realmente botar para funcionar, sabe? Realmente dar a cara para fazer o que eu faço hoje da minha vida, que é desenvolvimento humano. Dar palestra sobre inteligência emocional, dar palestra sobre liderança e vendas, que é a minha praia há muitos anos. Comecei muito cedo, em torno de 17 para 18 anos, na área comercial já. E de lá para cá, nunca deixei de estar na área comercial. Incrível. E as pessoas ao meu redor viam talentos em mim que eu nunca vi. E talvez as pessoas ao redor de vocês também vejam talentos em vocês que talvez vocês não tenham percebido ainda. Ou vocês acreditam que, não, eu sou bom nisso, mas tem gente que é muito melhor. A gente faz esse comparatismo, esse comparativo, né? E é um comparativo muito peculiar, porque quando a gente se compara com os outros, a gente é sempre infeliz. Sempre. Porque não tem comparativo, né? Os outros são sempre muito melhor do que a gente. É difícil a gente bater no peito e dizer, não, eu sou bom no que eu faço. Porque daí parece que a gente está se achando, né? Talvez não seja. Talvez a gente tenha uma compreensão sobre as coisas da vida. Talvez a experiência nos leve a algumas compreensões que a gente nunca teve. Pois esse erro me custou 10 anos. Porque durante 10 anos, lá de 97 para 98 até 2007, 2008, nós estamos falando de quase 10 anos, eu só estudei enlouquecidamente. Porque eu queria me formar em tudo que eu podia me formar. Eu queria estudar sem parar. Para quê? Para poder chegar na frente de um palco, como eu já tive o prazer de estar palestrando para 400, 500, 600 pessoas, e ter um conteúdo legal, sabe? E entregar valor para as pessoas. Essa era a minha preocupação. E eu não me sentia preparado, eu não me sentia a ponto de ir lá na frente e fazer um espetáculo. E realmente entregar conteúdo de qualidade. E muitos de vocês que eu estou vendo aqui já participaram de trabalhos meus
tanto na área de vendas, de liderança, de inteligência emocional, que podem deixar o seu depoimento, o que acharam, enfim. Pode ser bem sincero, viu? Vou adorar, não tem problema. Porque é assim que a vida funciona. A gente não vai acertar sempre. A gente não vai errar sempre também. A gente vai se desenvolvendo. Por isso que a vida é um desenvolvimento. Ele é um desenvolvimento latente. Ó, Raquel, tamo junto. É isso aí, Raquel. Raquel é minha parceira no instituto, toca os projetos junto com a gente. E a gente tem um baita projeto agora, dia 28 e 29, que é o Conexão Positiva. Lá em Veracruz nós vamos fazer dessa vez, a convite da comunidade, nós vamos fazer lá em Veracruz o Conexão Positiva. Inteligência emocional, inteligência espiritual e autoconhecimento. Eu sempre falo que todos os treinamentos que eu fiz, todos eles, sem exceção, eles foram preparatórios. E a gente vai fazendo as coisas ao longo da vida, a gente vai se preparando cada vez mais para as coisas. Tudo é preparatório. Mas sabe o que acontece? Quanto mais a gente está preparado, quanto mais a gente está atento às coisas que estão acontecendo na nossa vida, mais as coisas começam a fazer sentido, mais tem chave girando dentro da gente. Tem aquelas fichas que caem e a gente diz, bah, é isso! E eu não tinha me dado conta até agora, eu já ouvi isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nunca tinha prestado atenção, mas agora fez sentido. Sabe por quê? Porque ao longo da tua jornada você foi se preparando. E a gente vai se preparando ao longo da vida. A gente vai entendendo um pouco mais sobre as coisas da vida. A gente vai entendendo mais sobre o ser humano. E vai entendendo mais e mais e mais sobre nós mesmos. Que é o ponto principal. Porque eu entendi ao longo da minha jornada e com todos os erros, todos os tropeços e tudo que a gente fez também de bom, que a gente vai se desenvolvendo. Oi, Eleni, seja bem-vinda. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais sobre aquilo. E sabe o que eu via? Boa noite, Simone. Sabe o que eu via nos treinamentos? Eu via uma coisa que me incomodava muito. E eu sempre compartilho isso com as pessoas quando elas vêm conversar comigo a respeito dos treinamentos que a gente ministra. Era aquela história, tinha uma linha reta. Se você fizer isso, você vai dar certo na vida. Se você fizer aquilo, você vai prosperar. Se você fizer isso, vai dar certo. E aquilo sempre me incomodava. Me incomodava porque eu não via sentido em ter um caminho a seguir. Afinal, nós temos o livre-arbítrio para a gente poder escolher os caminhos que a gente quer. Muitas vezes a gente entende a situação, a gente sabe o que está acontecendo, está doendo, está incomodando, mas a gente não consegue tomar a atitude necessária que precisa ser tomada. Você já passou por isso? Você entende todo o quadro, sabe o que está acontecendo, mas te falta força para você dar um passo. E sabe o que acontece depois? Depois que você toma a decisão e que ajeita aquilo que estava na tua vida, algum tempo depois tu olha para trás, bah, já devia ter feito isso há muito tempo atrás. Já passaram por essa situação? Pois é, já passei inúmeras vezes por essa situação. E comecei a entender um pouco mais como as coisas funcionavam em mim. Porque hoje, se a gente dá treinamento e as pessoas vêm no nosso encontro buscando esse autoconhecimento, é porque a gente joga uma luz sobre os caminhos que a pessoa pode seguir e que ela vai seguir se ela quiser. Depende de você. Depende do seu livre-arbítrio, depende do seu momento, depende do seu tempo. As pessoas reagem de formas diferentes às coisas. Umas reagem proativamente, fazem a coisa acontecer para elas. Tem outras que entendem a situação e recuam, porque tem medo de agir, porque tem aquela coisa, eu não posso sair daqui, me dói sair daqui, dessa zona de conforto que eu criei para mim. Não é legal. E é compreensível. Dá para entender sim.
Porque a gente reage de formas diferentes. Todos nós somos seres humanos, somos seres humanos únicos. E por sermos únicos, temos as nossas decisões de forma muito independente. Então, aqueles livros que eu já li também, tantas maneiras para ser feliz, tantas maneiras para tocar a sua vida, tantas maneiras para ser mais ativo, para ser isso, para ser aquilo, tudo, 3 passos para a felicidade. Bicho, na boa, é incompreensível que apenas 3 passos possa mudar a tua vida. Boa noite, Claudete. Talvez tenha uma luz sobre aquilo, talvez seja legal, e tem muito livro que tem muito conteúdo muito bom, desses todos que eu comentei assim por cima. Mas será que é só isso? Será que nós estamos numa época que as informações dobram de tamanho a cada ano? Então tem muito mais informações chegando, tem muito mais coisa acontecendo. A gente, há 10 anos atrás, quando eu comecei essa jornada, eu fazia em média 2, 3 cursos por ano. Hoje, se eu não fizer no mínimo 6, 7 cursos por ano, eu estou desatualizado. Então, da mesma maneira que a gente ministra cursos, que a gente passa para as pessoas esse conhecimento, a gente está buscando cada vez mais, fazendo cada vez mais, porque tá tudo aí, velho, tá tudo na palma da tua mão. Tu abre o celular, tu vai ter informação, e a informação, que nem eu falei para vocês, dobra de tamanho a cada ano. A gente tem cada vez mais informação, cada vez vem uma enxurrada maior de informações para nós. Então, por isso que eu falo para vocês que é importante a gente jogar uma luz. E esse é o espírito do Conexão. A gente joga uma luz sobre as tuas escuridões. Sobre aquilo talvez que tu não está conseguindo enxergar neste momento. Não é que tu não enxerga, talvez tu não está conseguindo enxergar naquele momento. Então a gente joga uma luz lá. Mas a decisão de enxergar o que está acontecendo, de tomar uma decisão, de buscar o teu melhor, de fazer mais, é contigo. É você que decide, não é ninguém mais. É você que vai entender sobre a sua vida, é você que vai entender sobre o seu momento. É você que vai fazer a diferença na sua vida. Então a gente pode, e eu sempre falo isso, oi Grazi, eu sempre falo isso, a gente vai compartilhar conhecimento. Eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. Vamos compartilhar isso. Vamos botar tudo numa mesa. O que é compartilhar? Oi Anderson, seja bem-vindo. O que é compartilhar? Compartilhar é aquela mesa de final de ano que a gente reúne toda a família. Todo mundo leva um pratinho. E aí a ceia é uma ceia muito farta, tem um monte de coisa e todo mundo sai dali com um pratinho maior do que ali chegou. Isso é compartilhar. E aqui eu estou parafraseando Mário Sérgio Cortella. Tem um livro dele que fala sobre isso, sobre compartilhar. Compartilhar para mim é isso. É a gente levar um pouquinho de cada um numa mesa muito grande, em que a gente vai reunir todas as nossas experiências, a gente vai reunir tudo que a gente tem e vai compartilhar. Todos nós vamos crescer juntos. É isso que eu acredito. E esse é o grande propósito do Conexão. Quando as pessoas vêm e nos perguntam o que é o Conexão Positiva, é uma experiência. É uma experiência única. E eu estou vendo aqui nas pessoas que estão aí com a gente, tem várias pessoas que já fizeram Conexão. E várias pessoas deixam seus depoimentos na página do Instituto, no Instagram, sobre o que é o Conexão. Conexão está aí para você. É a viagem mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. A viagem para dentro de si mesmo, se descobrindo, se entendendo e fazendo a diferença na sua vida. Boa noite, Rogério. Então, gente, o erro lá atrás que me custou 10 anos foi não acreditar em mim. Não acreditar que eu podia fazer a diferença. E você está acreditando em você?
Você está fazendo a diferença? Você está escutando o que as pessoas falam de ti, o que elas entendem do teu potencial? Pare e pensa. Quantas pessoas já te disseram que você é bom nisso, você é bom naquilo? E você diz assim, eu tô tentando aí, tô ensaiando. Eu sou mais ou menos. Pois é, esse erro me custou 10 anos da minha vida profissional. Foi o erro de não acreditar em mim. O erro de não acreditar na minha potencialidade. O erro de não compartilhar aquilo que eu já sabia. Porque achei, sinceramente, acreditei, sinceramente, que eu precisava mais, e mais, e mais. E isso se arrastou por 10 anos. Então, se você tem algum talento, compartilhe. Faça a diferença nas pessoas. Faça a diferença, primeiramente, na tua seara, onde você vive. Faça a diferença com seus colegas, faça a diferença com a sua família. Você tem talentos, sim. Todos nós temos. E eu acredito que se a gente tem algum talento, está na hora de botar para fora, está na hora de compartilhar com as pessoas esse talento, essa vontade e fazer a diferença. Gente, esse é o recado da noite de hoje, é o chamado da noite de hoje. Se você quer mais informações, entre em contato com a gente por aqui mesmo, pede os nossos contatos aí, a gente vai conversando, tá? Curta a nossa página, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir uma palavra, uma frase, enfim. E espero sinceramente ter tocado o coração de vocês em um segundo. Porque para nós não existe coisa mais importante do que isso. Tocar o coração de alguém em um segundo. Obrigado por estar aqui com a gente até agora. Gratidão.